Primeiramente, seja bem-vindo, uma satisfação no nosso programa. Rapaz, de tudo um pouco, né? Mas hoje, coach. E vamos falar que, se não for o melhor, é um dos melhores aqui do estado, podemos dizer. E com um sistema diferenciado que nós vamos falar hoje, né? Isso aí. Mas eu quero saber como que isso começou. Como que o coach entrou na sua vida? Eu acredito que o coach entrou na minha vida muito antes de eu imaginar o que é ser coach. Porque o coaching, eu acredito que o processo de coaching é auxiliar pessoas. Sabe aquele cara que gosta de fazer o bem? Uhum. Ele é um coach nato. É isso. É, mas não é. Tipo, é o coach, mas tem que ser da minha forma. Do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. E aí no meio disso você sentiu necessidade do seu jeito também de abrir o instituto. As pessoas começaram a pedir, eu posso aprender a fazer isso? Os clientes. 90% das pessoas que fizeram a formação são clientes. Hoje, as pessoas que vão no curso que nós estamos iniciando agora, alguns dos alunos fecharam a formação e o atendimento. Porque vem pela indicação do atendimento. Então é bem interessante, porque foi uma coisa natural. Não foi uma ideia de montar o instituto por si só. Né? Foram os primeiros clientes que pediram. E aí a gente foi montando uma turma com 4 alunos, a primeira turma. Aí já foi aumentando para a segunda, para a terceira. E já estamos na 5ª turma de formação. Turma. Hoje a sua turma ela fecha com quantos? Olha, em média 20 alunos. Porque, por esse método ser diferente, nós buscamos criar no nosso aluno a compreensão de que antes de você atender alguém, você vai se atender. Então, eu costumo dizer para as pessoas aqui o seguinte, que se eu pedir para ir na tua casa, você sabe me levar lá. E é esse o movimento. Você só vai me levar onde você sabe onde é. Então, ele precisa fazer, o nosso aluno precisa fazer essa transformação interna, precisa entender o que abrange o universo do coach sistêmico humanizado, porque, querendo ou não, ele é um coach bem diferente do coach convencional. Não dá para comparar. Eu ia te perguntar, qual que é a diferença do coach, né? Porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, eles falam, meu coach para mim é um só. Qual que é a diferença de coach para coach humanizado, sistêmico humanizado? Qual que é? Tem diferença? Tem. Qual? O coaching é a arte de perguntar. Então, através das perguntas, eu vou buscar a reflexão no cliente, no coach, no caso, para que ele consiga ver outros caminhos para a vida dele. Porém, no coach sistêmico humanizado, nós entendemos o indivíduo de uma outra maneira, ou colocamos uma percepção dentro dessas perguntas, que é, o indivíduo faz parte de um sistema. Quando a gente fala de um ser humano, nós estamos falando de um espermatozoide, um óvulo, de pessoas distintas, que criaram uma terceira pessoa, que essa pessoa já nasce com crenças e valores implantados dentro dela. Muitas vezes ela está achando que é ela, mas quantas vezes a gente se pega fazendo o que o meu pai fazia, o que a minha mãe fazia, o que meus avós faziam. Então, a pessoa sem essa percepção de que ela faz parte de algo maior, fica complicado da gente querer gerenciar a proposta do Instituto Potencialize, que é realmente transformar a vida da pessoa de uma maneira definitiva. Que aquilo que ela trabalhou aqui, que ela não trabalhe de novo. Que ela se sinta assim, isso aqui eu resolvi. Isso aqui está claro para mim. Para isso a gente precisa ser mais profundo. Como uma equação de matemática, resolveu, acabou. Exatamente. E a motivação, ela não é... Nós não criamos ou não buscamos a motivação por si só, essa motivação do oba-oba que a gente vê em algumas pessoas. O motivo que gera ação, ele tem que ser muito bem trabalhado interno. Tem que ser aquela coisinha lá. O que precisa acontecer para o seu cérebro mudar e você entender realmente o que você precisa fazer para ter o que você quer e que você realmente queira fazer isso. Essa é a diferença do coach sistêmico humanizado. Hoje o Instituto, ele existe há quantos anos?
O Instituto Potencialize existe há 4 anos. 4 anos. 4 anos. Ele atende, além dos cursos, né, que vocês fazem, o que mais? Nós atendemos de crianças a idosos, todo tipo de pessoa, empresas. Nós temos hoje consultorias em consultoras, em farmácias, em consultoria rural, outros tipos de empreendimentos, empreendedores, vários tipos de pessoas que estão buscando o seu negócio próprio, loja de roupa, estilista. A gama é muito grande de clientes hoje do Instituto. Então hoje vocês atendem de tudo um pouco. Todo nicho administrativo e pessoal, por exemplo, a gente atende muita questão de relacionamento. Muitos casais, muitas pessoas com problema com família, com pai, mãe, irmãos, todo tipo de situação de comportamento, de relacionamento. Ó, para você ter uma ideia, nós atendemos uma pessoa que ela trabalhava e não gostava de falar com os colaboradores. E ela é gestora, ela era gerente. Ela, não gosta de pessoas, não curto pessoas. Então o que ele está trabalhando com pessoas? Né? E ela era a pessoa realmente que tinha que estar naquele lugar, porque ela era muito competente. E aí nós fomos trabalhar nela o quê? A capacidade de se relacionar. E foi muito interessante, porque ela se transforma. Nós tínhamos uma outra moça, uma enfermeira, que eu estou muito feliz com ela, que a gente está atendendo ela ainda. E ela falou assim, estou tirando minha carteira de habilitação. Né? Era uma coisa que era uma dificuldade para ela, e hoje ela está se libertando de muitas coisas. Muito legal, gente. Legal. Coisas engraçadas que às vezes as pessoas têm em casa. Falam, mas tirar uma habilitação, fazer isso, fazer aquilo, é coisa simples. Mas depende da pessoa, se torna uma coisa muito dificultosa, muito complicada a se fazer. E isso acaba, né, agravando até a própria autoestima, a própria pessoa internamente. Falando nessas complicações, tem uma doença aí chamada doença do século, né? Depressão. Vamos colocar que o Crispim Neto tenha depressão. Eu entro em contato com você e falo, Laura, eu quero fazer o curso, só que eu não comunico nada, tal. Você, não, beleza, Crispim, então a gente acerta, eu venho e faço o curso. O que pode acontecer com isso? Olha, até hoje, isso já aconteceu aqui no Instituto, né? E foi interessante porque a pessoa chegou pra gente e falou assim, olha, ele deu um depoimento dele no meio do curso e falou que tinha se curado, que estava se sentindo muito bem. Eu não indico, né, o tratamento da depressão com coaching. Por quê? Porque é área médica. Mas se a pessoa tem um psicólogo, se a pessoa tem o seu psiquiatra e deseja fazer o coaching, eu não vejo problema em relação a isso, porque cada um na sua área. Né? Mas o autoconhecimento, ele pode sim, em conjunto, agregar muito para a situação da pessoa se sentir melhor e acabar até às vezes saindo de um processo desse tipo. Processo depressivo, né? Nós temos vários clientes que conseguiram se livrar dessa situação com coaching, juntamente com outros procedimentos. Certo. Mudando um pouquinho do foco, para as pessoas, você tem uma experiência larga, né? Podemos dizer assim, você tem um potencial grande aí, indiscutível. Você tem um instituto. Crispim formou em coach hoje. Semana que vem você recomenda ele já fazer atendimento ou não? Sim, eu recomendo que ele faça. Porque um dos princípios do coaching é o seguinte, é você trabalhar a clareza. Pelo menos do coaching sistêmico humanizado, o que nós prezamos? Nós prezamos pela ética, pela moral. Então falar a verdade é muito importante. Então os primeiros atendimentos, a pessoa vai atender dentro de um processo, de um procedimento, que é diferenciado do coach profissional, aquele pessoa que está cobrando. Então ela vai passar por um processo de digamos assim, de ter mais confiança, de estabelecer onde que ela é boa, o que ela tem facilidade para fazer, o que ela não tem facilidade para fazer,
Porque o processo, a formação, ela traz esse tipo de vivência para a pessoa. Então vai mostrar ali onde é que ela pode atuar com mais tranquilidade, que ela já atua do lado de fora. Então o processo de coaching, às vezes, por exemplo, a pessoa é formada em moda, né? Ela já faz isso do lado de fora, ela faz roupas, ela dá consultoria. Porém, o processo de coaching pode fazer com ela um procedimento, fazer ela, digamos assim, deslanchar na carreira. Como? Criando um método dela conseguir ter mais qualidade na maneira de atender. Em vez de pensar na roupa ou naquele estilo propriamente dito, vem cá, qual a sua intenção com isso? O que você está buscando? Às vezes ela vai trabalhar o coaching no emocional, vai trabalhar a técnica que ela já tem na roupa e agregar uma coisa com a outra, e para ela é uma coisa que ela já faz. Por exemplo, o cabeleireiro. Muitas mulheres querem transformar a vida, elas vão, a primeira coisa que elas fazem é cortar o cabelo. Isso é bem comum. Mudar o visual, né? Autoestima, aquela coisa. Tudo isso. Então ele conversa muito, às vezes. Para quem está nos assistindo, nosso tempo é curto, a televisão sabe como funciona. Quero tirar só minhas dúvidas. Eu tô com fulano e tô com ciclano que é coach e tal, mas tem alguma dica, tem alguma forma das pessoas quando elas querem fazer fazer uma consulta com coach, alguma coisa no sentido, como que elas fazem para poder identificar um bom coach? Porque podemos dizer também que prostitui muito, como todas as profissões, mas porém, da mesma forma, existe, igual no meu caso, tem meu produtor, existe produtores bons e existe produtores que falam que é produtor, tudo que entende de áudio, que entende tudo, mas como você fala para as pessoas ficarem atentas? A minha dica é a seguinte, eu acredito que a pessoa pode, primeiro, na hora de procurar um profissional, saber bem o que você está buscando, por que você está buscando, qual a sua expectativa. Primeiro ponto. Segundo, ouvir a proposta do profissional, né? Ver o que você sente nessa proposta. Isso é um processo muito sentido, porque para algumas pessoas, aquele profissional, eu vou falar assim, profissionais renomados hoje. Eu tive uma reclamação essa semana de um cliente que veio aqui, se atendeu com um profissional, muito bom, inclusive, assim, porém ele não gostou, para ele foi péssimo. Então isso é muito particular, a dica é procurar referência. Busque referência da pessoa que você está querendo ser atendida, né? Peça a clientes que ele atendeu, acompanhe o Facebook, hoje quase todo mundo tem Facebook, Instagram, as mídias sociais, pergunte ao redor como que tá, vê se tem um local fixo, se não tem, né? Tem várias maneiras de você buscar isso aí, mas a principal eu não vou dizer que tem um segredo para isso, sabe? Uma coisa muito particular. Quando você está pronto para fazer um processo de coaching, geralmente você se encontra com bons profissionais, porque naquele acordo, naquele contrato que você firma, tá ali as duas partes, você vai ouvir o que o cara tem para te oferecer, o que você pode trocar, porque o processo de coaching é uma troca. Ninguém faz nada 100%. Entendi. Bate-papo maravilhoso. É pouco, vamos fazer mais. Vamos estar de buiando, né? Falar assim em português, cara, de buiando esse trem aí, que tem muito para se falar. Aquela câmera ali, Laura, é toda sua, essa lado direito aqui. Quero que você fale o telefone, endereço, fale do instituto, fique à vontade, manda um abraço para papai, mamãe, para todo mundo, para os filhos. Ok. Ó, pai, mãe. Nós estamos aqui no Boa Esperança, em Cuiabá, Mato Grosso. Né? O nosso Instagram é Potencialize Coach Sistêmico, Facebook também. O telefone do Instituto Convencional é o 65 3027 1365 e o celular, o WhatsApp, é o 9914-9998 e tem o nosso site também, potencializecoachsistemico.com.br. Isso aí. Um abraço a todos. Um abraço, Crispim. Abraço. Prazer. Deus abençoe e vamos voltar com mais bate-papos aí, falando sobre coach, dando dicas, vários temas. Estamos à disposição. Um abraço.